A gente vai então começar agora a parte do simpósio da manhã. A ideia nesse simpósio é mostrar o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho como disseminador de conhecimento. Nós escolhemos e convidamos, o que não foi uma tarefa muito fácil, mas convidamos 4 ex-estudantes de pós-graduação do Instituto de Biofísica para virem falar sobre as instituições onde eles se encontram agora. Eu tinha já preparado para mostrar apenas a lista de pessoas que a gente escolheu, mas provocado pelo que o Dr. Paz de Carvalho falou ontem na apresentação dele, ele mostrou a foto do primeiro doutor, Roberto Alcântara Gomes, e mostrou a foto da 1000ª doutora e a defesa da 1000ª tese, que foi em 2002. Então, por isso e porque vários outros colegas perguntaram, e agora quantas são? A quantas andamos? Né? Então, eu botei aqui rapidamente, como o doutor Antônio falou ontem, a pós-graduação biofísica começou em 1963, conferiu o primeiro título de doutor ao Roberto, não só na biofísica, mas o primeiro título de doutor da UFRJ, em 1966. Nós hoje somos... o segundo foi da doutora Ida. A gente tem também para mostrar, depois a gente vai incorporar isso ao memorial, o diploma de doutor. Hoje nós somos 80 docentes só na pós-graduação biofísica. Eu fiquei na maior dúvida se eu mostrava as 2 pós-graduações. E cheguei até a preparar 2 versões da apresentação. Mas amanhã a gente vai ouvir a história da pós-graduação fisiologia, de modo que eu achei que era... inadequado, e assim um anticlímax. Então vamos deixar os dados da fisiologia, aguardem amanhã de manhã. Então hoje a pós-graduação biofísica tem 80 docentes, são 240 alunos, contando todos os que acabaram de ingressar, sendo 155 alunos de doutorado e 85 de mestrado. Até a data de quarta-feira, a última agora, houve 1.386 defesas, sendo 614 teses de doutorado e 772 dissertações de mestrado. Então, quando a gente estiver começando a chegar perto do 1500, a gente vai começar a numerar assim, do tipo, essa é a 1490, a 1491, de modo que vocês saberão quando estiver perto de 1500. Sandrinha, por favor, não esqueça. Se somar as 2 pós-graduações, já passou de 1.500. Amanhã vocês vão ver o número completo. Não quero mostrar aqui para... ontem, para vocês terem ideia como é que é esse instituto, né? Ontem eram mais ou menos o que, Sandra? 10h30 da noite. 10h30 da noite estávamos eu e a Sandra online contando quantas teses são, quem era o sujeito, como é que era, você vê como é que é. Bom, enfim, eu não quero tomar tempo da apresentação, então o simpósio que está preparado para hoje, o Instituto de Biofísica como disseminador de conhecimento, passou a incorporar uma palestra que teria sido feita ontem. Nós preferimos deixá-la para hoje, para poder ouvir com calma o professor Darcy Fontoura de Almeida, o professor Antônio Paz de Carvalho. Então, hoje nós vamos começar com a apresentação do Vanderlei, que vai contar a história da microscopia no Instituto de Biofísica, e depois nós escolhemos, e aí que foi a coisa difícil, assim, como que a gente vai contar a história do Instituto de Biofísica como disseminador de conhecimento, porque é o que esse instituto tem feito ao longo de toda a sua história, né? Ele tem recebido na casa pessoas que já fazem parte de outras instituições para vir fazer a sua pós-graduação, ou como é o caso de um dos convidados de hoje, vocês vão ver, ou tem exportado alguém que cresceu na casa, estava na casa o tempo todo e decidiu migrar para começar uma coisa nova, um desafio novo. Então, ou de um jeito ou de outro jeito, nós justamente escolhemos para mostrar os 2 tipos de história, né? Então, nós temos pelo Brasil inteiro espalhado vários colegas que ou iniciaram ou estão coordenando outras pós-graduações, às vezes outras instituições inteiras. Para poder contar essa história no tempo que a gente tem hoje, nós convidamos o professor Luiz Carlos Silveira, da Universidade Federal do Pará. Vocês já vão ver, ele está na plateia, já vão ver quem é. O professor Carlos Eduardo Rezende, da UENF, e o professor Vanderlei Rodrigues Bastos, da UNIR, da Universidade de Rondônia. Quem são essas pessoas? Então, essa fotografia aqui é uma foto gêmea da foto... Cadê o pointer, Sandrinha? Presta o seu, que é mais bonito.
enquanto ela pega o pointer, vocês se divertem com quem são. Essa é a foto, ela mostrou do departamento de biologia molecular, biofísica molecular. Esse é o de biofísica celular. Foi tirada na mesma semana. Foi uma semana em que todos os departamentos eram convidados a sentar na plateia e tirar a fotografia. Então, o nosso primeiro, quem vai contar a história da microscopia é esta pessoa que está aqui na segunda fila, o professor Vanderlei de Souza. Essa história começa com Herta Maier, como ele vai contar para vocês aqui na primeira fila. E nós temos aqui nesse grupo vários outros, o aniversariante de hoje, que é o Orlando, que a Sandrinha já mostrou numa outra fotografia também. A professora Marlene Benchimol, o Júlio Scharfstein, Darcy Fontoura de Almeida, Thaís Souto Padrão, Nazaré Meirelles, Ana Beatriz, Fernando Costa Silva, Marcos Farina, os gêmeos, Arnaldo e Paulo, Paulo e Arnaldo, quem distingue não sei, eu acho que é Arnaldo e Paulo, o Marcelo Barcis, que é aqui atrás escondido, ao lado do professor Raul Machado, Paulo Pimenta, com essa cara de bandido mexicano, mas ele é do bem. Ele é boa pessoa, eu conheço há muito tempo. A Liege, a Rita e eu aqui, né? E aqui o nosso amigo Celso, aqui. Celso, falei pra ele, não vai embora não que eu vou mostrar a foto sua. Tá lá na última fila, continuando com a gente até hoje. Né? Sempre nas últimas filas do auditório, Celso. Esse lugar é cativo, olha lá. Olha ele lá, dá tchau aí que o povo tá... Olha lá, ele lá, na última fila do auditório. Então, essa história então que o Vanderlei vai contar, começa numa época em que ele era aluno de mestrado, olha só. Essa fotografia é de 1976. O Vanderlei defendeu... O Vanderlei defendeu... Alô, vou lá, gente. O Vanderlei defendeu o doutorado em 1978. A orientadora era a doutora Herta Maier. E o trabalho de doutorado se intitulou Estudo Ultraestrutural Citoquímico por Criofratura da Superfície Celular do Trypanosoma cruzi. O que virou uma brincadeira no laboratório. Toda vez que a gente fala, fulano vai defender tese de doutorado com o quê? Não sei, estudo ultraestrutural citoquímico por criofratura. E aí isso aqui pra gente virou uma grife de tese de doutorado. O Vanderlei então vai nos falar sobre a história do Instituto de Biofísica. Depois de ouvir o Vanderlei, eu vou apresentar todos direto para não ter que interrompê-los. Depois do Vanderlei, nós vamos ouvir o Luiz Carlos de Lima Silveira. Ele defendeu a tese aqui na Biofísica em 1985. Ele era aluno do professor Eduardo Oswaldo Cruz, que estava aqui ontem, Luiz. Ele talvez apareça, mas não sei se vai. Ele disse que vai tentar. Quando ele soube que você vinha, ele disse que ia tentar. Então, a tese dele era a organização do sistema visual de roedores da Amazônia. Notem, no tema da tese já a vocação de continuar a investir na região amazônica, de onde ele já vinha, né? Ele já era dessa época da pós-graduação, ele já era da Universidade Federal do Pará. Ótica ocular e distribuição das células ganglionares. Hoje, o Luiz Carlos de Lima Silveira é professor da Universidade Federal do Pará e é chefe do Laboratório de Neurofisiologia Eduardo Oswaldo Cruz. Notem, o Vanderlei também é chefe do Laboratório de Ultraestrutura Celular Herta Maier. Nós temos esse gosto de botar o nome do orientador, do fundador nos laboratórios. Eu acho uma coisa bem legal para preservar a história, né? A gente tem laboratórios com vários nomes, Firmino, enfim, vocês conhecem. O Luiz é coordenador da rede Instituto Brasileiro de Neurociência, e se eu ficasse falando aqui tudo que ele é, o que ele faz, ia demorar um tempão, porque é um monte de coisa. Fui olhar, olha, muita coisa. Depois a gente vai ouvir essa figura elegantérrima que está aqui na primeira fila, Carlos Eduardo Rezende, que foi orientador do Wolfgang Christian Pfeiffer. O trabalho dele, origem, transporte e destino da orgânica na interface fluvio-marinha sob diferentes condições de uso do solo e sua relação com o trânsito poluentes metálicos na Baía de Sepetiba. É aquele tipo de título que a gente brinca lá na pós-graduação dizendo assim, tem introdução, material, método e resultado, já no título. Né? Então, o Carlão vai falar, vocês já notaram, não dá para falar Carlos Eduardo, né? Só sai Carlão. O Carlão, que é professor titular da Universidade Estadual do Norte Fluminense, vai contar como é que o Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica contribuiu para a criação do Laboratório de Ciências Ambientais da UENF. E, por fim, nós vamos ouvir o Vanderlei Rodrigues Bastos. E aí vocês vejam como eu sou uma pessoa de sorte. Eu vou começar o simpósio com o Vanderlei e concluir com outro Vanderlei.
E uma coisa legal é que esses dois Vanderleis conviviam conosco ao mesmo tempo, assim, apesar de não serem da mesma geração, nós tínhamos uma convivência próximos. Sim, não deixa de ser, porque eu lembro de jogar vôlei com os dois no campo de vôlei, olha só. Lembra disso, Vanderlei? E aí, a gente tinha um jeito de distinguir qual era o Vanderlei, porque, né, dois Vanderleis jogando vôlei, a gente tinha que saber para quem ia passar a bola. Então, a gente tinha um jeito de distinguir um Vanderlei do outro. Um dos dois a gente chamava de bonitão. Vocês resolvam quem é, tá bom? Então, o Vanderlei é hoje professor do Departamento de Biologia da Universidade de Rondônia e é coordenador do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang Christian Pfeiffer. Mais uma vez, o nosso orientador. Nós visitamos esse laboratório, está aqui a placa com o nome do laboratório. Eu estou mostrando só porque é o mais novinho, né, dos emergentes, vamos dizer, dos migrantes. Aqui está o Vanderlei no laboratório dele. Ele estava mostrando o laboratório para uma visita que vários professores do Instituto de Biofísica fizeram como primeira missão do Instituto Nacional de Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente na região amazônica. Aqui está um grupo de professores na plateia assistindo às apresentações. Além do Vanderlei e do Olaf, nós reconhecer vários: Serli, Bruno, Celso, Ricardo Gataz, Robson. E a gente teve o prazer, então, de poder conhecer o lugar onde o Vanderlei escolheu para viver, e ele vai contar para a gente hoje por quê, e, né, acho que valeu a pena, pelo menos pelo que eu vi lá.